Ela é a queridinha dos brasileiros, eu estou falando dela, a famosa picanha, tá? Antes de mais nada, queria te pedir para dar aquela força, dar aquele like aí para ajudar o canal, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Galera, é o seguinte, a picanha é o assunto de todos os churrascos. Os meus amigos me chamam de anti-picanha. Na realidade, não é que eu sou anti-picanha. Eu vou falar o porquê que eu não acho a picanha a melhor coisa do mundo. O que acontece é o seguinte: primeira coisa, a gente precisa entender que picanha é coisa de brasileiro, né? Que brasileiro que é focado em picanha. Se você for para fora do país, não dá uma mínima para picanha. Tanto é que a picanha sai em cima do alcatra, tá num bloco de carne só. Então, não valorizam tanto, apesar de muitos países retirarem o corte, mas não valorizam tanto e não tem esse glamour todo que brasileiro tem para picanha. Eu, particularmente, Homer, não faço questão nenhuma de comer picanha. Ah, mas você come picanha? Como? Não faço questão. Para o meu churrasco, eu acho que tem carnes melhores. O que você prefere comer, Homer? Olha, um ancho, um short rib, costela, enfim, são cortes que eu acho que tem mais valor de sabor do que propriamente a picanha. Então, eu, Homer, não gosto muito de picanha, tá? Não faço muita questão de picanha. E aí, eu retirei a picanha aqui, como o assunto hoje é picanha, eu retirei a picanha aqui para falar para vocês aqui sobre o que faz parte e o que não faz parte dessa carne, tá? Aqui é o estado bruto dela, como eu desossei, tá? Então não fiz nenhuma maquiagem, não fiz nenhum toalete, não fiz nenhuma limpeza da picanha. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais. Então esse aqui é um corte que foi só retirado, né, no seu estado bruto. E aí eu vou limpar para vocês verem aqui como que essa carne vai ficar. Falei em vídeos anteriores sobre o que é muxiba, sebo, né? E tudo isso aqui a gente vai desprezar, tá? Então vou fazer a retirada aqui, ó. Virar aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Ó, tem um nervo na lateral aqui que eu preciso retirar, tá? Tudo isso aqui endurece a carne, tudo isso aqui precisa ser retirado da carne. E aí todos aqueles pedacinhos que endurece, que não fazem parte da carne, eu vou retirar, tá vendo? Ó, essa borda de nervo aqui, essa bordinha aqui eu vou retirar, pedacinho de nervo aqui. Então, ganhei uma picanha, matamos um gado, ganhei uma picanha, como que eu limpo essa picanha? Tá aqui, tá? Vou deixar a forma correta, cortada no local correto, e nós vamos falar um pouco sobre a questão dos mitos, das verdades que tem a picanha aí, tá? Então, ó, retirando aqui essas muxibinhas. Tem um nervo aqui que incomoda muito, tá, gente? Não aceitem não comprar. Quero comprar picanha, não aceitem uma picanha que foi somente retirada aqui a parte de cima e tá toda suja com esse nervo aqui, com esse espelho que a gente chama, tá? Não aceitem isso porque isso endurece muito a carne, tá? Isso precisa ser retirado da carne. Então eu estou acertando ela. Eu vou fazer um corte aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui a pegada daquilo que a gente vai desprezar. Sutilmente, ó, eu vou entrar com a faca para eu não ter perca da carne, tá? Ter o mínimo de perca da carne aqui, ó. Vou retirar esse nervo, que é o nervo que incomoda no paladar, que isso aqui vai virar um chiclete depois, lá no seu churrasco, né? Então, normalmente eu sempre falo, sabe, que tem carnes melhores que picanha. O porquê que a picanha é tão aclamada? Por que as pessoas gostam tanto de picanha? É porque é fácil de trabalhar, é uma carne macia. Se você for ruim no churrasco, provavelmente ela vai dar certo, tá? Servindo no ponto correto aí, né? Ela vai dar certo. Então, assim, porque isso eu já vi vários depoimentos. O pessoal fala, mas você não dá bola para picanha porque você conhece de carne, né? E eu quero fazer você conhecer de carne também. Me segue aí, me acompanha aí, que eu vou estar dando muita dica para você e ensinar vocês a comer melhor, tá? E aí, olha só, eu estou retirando aqui tudo que eu não quero da picanha. E aí,
a gente começa uma luta, tá? Como eu disse agora, brasileiro gosta muito de picanha, e aí começa aquela luta. A picanha tem que ter 1,2 kg, tem que ter 1 kg, tem que ter 900 gramas, tem que ter 800 gramas. Entendam bem, gente, picanha tem que ter o tamanho cortado no local correto, eu vou falar para vocês sobre isso, tem que ser padrão, tem que ser compatível ao tamanho do animal. Se você está com um gado de 800 quilos de 1 tonelada, não tem condições da picanha ter 1,2 kg, não tem condições da picanha ter 1 kg, tá? Eu já vi picanhas cortadas no lugar certo, com mais de 3 quilos. Isso depende da proporção do animal, do tamanho do animal, tá? Então, entendam sempre, primeiro, que é mito, que a carne tem que ter 1,2 kg. Entenda isso, primeira coisa. Segundo, proporção, o tamanho do animal. É um gado mais zerado, é boi, é vaca, é um gado, é um búfalo, enfim. A raça do animal, o tamanho do animal, o peso do animal, tudo é proporcional, assim como uma paleta, um lombão, um colchão mole, é tudo proporcional. Não há regra, o colchão mole tem que ter 4 quilos. Tem colchão mole de 8, de 10, depende do tamanho do animal, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. E aí, aqui a gente está com uma picanha que tem uma camada mediana de gordura, mais fina, tá? Mas eu quero focar aqui com vocês na parte aqui do que a gente entende onde é o local correto, tá? Que a gente tem a primeira veia, a segunda veia e a terceira veia. Quando normalmente eu faço esse processo aqui, que eu aperto aqui para vocês entenderem, é porque aqui ainda está bem pouquinho, ó, mas dá para ainda conseguir e ainda ver aqui, ó, que ainda mina um pouquinho de sangue aqui. Então, aqui seria o local correto. Então, entenda bem, primeira veia, segunda e terceira veia. Nessa terceira veia é onde eu vou cortar, tá? Entendam bem, padrão geral, açougue, supermercados comuns, quando nós não estamos falando de casas especializadas, de cortes especiais, tá? Aqui a gente tem um pedaço de colchão duro de pelo menos uns 3 dedos, só que esse colchão duro foi cortado da seguinte forma: nós separamos a picanha no limite do lagarto. Eu tenho colchão duro e lagarto. No limite do meu lagarto, imagina só, o lagarto está aqui, eu cortei a picanha, tá? Então esse é o padrão que nós utilizamos a grosso modo. Então, cortou ali, esse é o padrão, limite do lagarto, cortou. Supermercado e açougue, a maioria vende assim. Se você buscar por ela cortada na veia, que é o local correto, de onde exatamente começa a picanha, normalmente você vai pagar mais caro por isso, tá? Então, por exemplo, eu tô com uma faca de desosso, mas dá pra gente cortar. Por exemplo, chegou na terceira veia, eu vou cortar. E aí eu tenho a picanha cortada no local correto, do tamanho correto, tá? Então, mais uma vez, a ideia de fazer picanha, a ideia desse glamour da picanha, a maioria das pessoas que assam, eu já tive N depoimentos, a maioria das pessoas que assam picanha é porque é o mais fácil, é porque é aquilo que as pessoas não entendem qual é o melhor corte, não entendem fazer um corte legal ou escolher um corte bacana e acaba escolhendo a picanha por ser o mais fácil e por saber que aquilo vai funcionar. Então, precisa entender um pouco que o gado te dá N cortes bacanas, da região do dianteiro, cortes muito mais saborosos que picanha. Eu brinco que hoje eu conheço da bochecha, né, da cabeça do animal, da bochecha que eu já comi, até a parte do rabo. Então, interior, fígado, rim, língua. Então, entenda o gado, entenda os sabores, saiam da zona de conforto, do seu churrasco, saiam daquilo. Eu só compro contrafilé, alcatra e picanha, eu só picanha e contrafilé, eu só picanha e não sei mais o que. Saiam dessa zona de conforto para vocês entenderem o que o gado pode ofertar para vocês de maior sabor, entenda e saiba valorizar um pouco mais o que a carne te dá de tão especial, porque a carne é um universo tão bacana, te dá tantos sabores, tantas texturas diferentes, que é legal aproveitar isso, porque senão você passa a vida inteira comendo contrafilé e picanha, tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos, aos meus clientes, eu falo assim, olha, saiam da zona de conforto, experimentem outras carnes, experimentem outros cortes, e você vai validar e você vai ter um churrasco fantástico, tá? Nunca comi bananinha, por exemplo, experimenta uma bananinha, famoso dedinho, tá entre meio os ossos da costela ali do contrafilé, próximo, atrás do contrafilé. É um corte que muitas vezes não é tão valorizado e é um corte que eu acho mais saboroso do que comer propriamente dito um contrafilé. Então, assim, entenda as carnes, entenda os sabores e aí você vai ter
sucesso na escolha, você vai ter sucesso aí no seu churrasco, tá? Então, tá aqui a picanha cortada no local correto, tá? Da maneira correta, limpa da maneira correta que você vai pedir para o seu açougueiro ou que você vai atender o seu cliente aí com um bom corte, tá? Então, uma picanha aí, picanha, tá? Então, lembrando bem, um detalhe importante de falar que é o seguinte, não é porque eu estou retirando esse início aqui que eu vou desvalorizar a carne, porque é um pedaço que é o início da picanha e que é extremamente saboroso, que é a parte do coxão mole, do coxão duro, desculpa, tem uma textura um pouco mais firme, mas é uma carne que vale a pena experimentar e vale a pena aí, saborear. Beleza? Grande abraço!